Olá, bem-vindo ao curso de iluminação para não iluminadores. Eu sou Brisa Lima, sou iluminadora e operadora de luz há 18 anos. Estarei com vocês ao decorrer desse curso. O curso não tem a pretensão de formar iluminadores. O intuito dele é facilitar a comunicação entre o corpo técnico e artístico, trazendo informações inerentes à iluminação que são pertinentes a diretores, produtores, atores e todo o corpo artístico que não deseja ser iluminador. Tipos de luz. Nós temos dois tipos de luzes, a luz dura e a luz difusa. A luz dura, ela tem uma passagem da zona de luz para a zona de escuridão mais nítida. Você vê o recorte entre a zona clara e a zona escura. No exemplo, você consegue ver um lado completamente iluminado e um lado na completa escuridão. É diferente isso para os olhos e para os olhos da câmera. Como isso é uma fotografia, a zona de escuridão fica mais intensa. O olho e o cérebro dão uma amenizada nisso, aumentam a zona de visão e a gente vê a sombra mais clara. Isso pensando no formato teatral. A luz suave, a luz difusa, ela tem uma transição da zona de luz para a zona de sombra mais suave. Então você não tem nitidamente uma linha dividindo a área clara e a área escura. Você nota no exemplo que o lado de sombra do rosto da modelo, ele está mais clarinho e você não percebe a divisão exata como você vê na luz dura. Refletores. Nós vamos falar sobre os refletores que são mais comumente encontrados no teatro. Vou começar pela Par 64, que é um refletor bem comum. Você vê que ela tem um cano alongado, ela é feita de alumínio e ela se chama par por conta da lâmpada. Essa lâmpada que você vê tem uma parabólica embaixo, que é por isso que dá o nome a ela, de par, e uma lente por cima. A lâmpada fica dentro dessa parabólica. Essa lente é responsável pelo tipo de luz que vai sair desse refletor. Você tem lentes que são lisas, como nesse exemplo, lentes mais difusas, como a do lado, que é granulada, e a partir dela a luz vai sair do refletor dura ou difusa. A foco 1, que é essa lente mais lisa, a luz incide no vidro e ela é convergida, produzindo um facho mais intenso no centro, e nas bordas ele vai diminuindo a intensidade de luz. E assim vai aumentando conforme a numeração. O foco 2 é mais difuso, a foco 5 mais difusa que a foco 2, a foco 6 mais difusa que a foco 5. A Par 64, ela tem graus de abertura diferentes. O 64 é o que a gente costuma usar no teatro, é uma lâmpada maior que tem mais intensidade, mas existem outros graus, 36, 38, 56, que são mais utilizados em espaços alternativos, em eventos, são refletores menores, que têm menos potência, mas em compensação você consegue ligar em sistemas que aguentam cargas menores. Nesse exemplo a gente vê alguns graus de par indo do 36 ao 64, mostrando seus diâmetros. Um outro refletor que se aproxima da Par 64 é a Circe Par. Ele tem essa estrutura preta mais curta do que a Par 64. Isso dá diferença no facho, né? Essa amplitude do cano do refletor. Ela tem uma estrutura preta e a lâmpada é direto dentro desse refletor. A lente, que é a mesma lente da parabólica da Par 64, ela é colocada na estrutura do refletor e ela vai definir o facho, assim como a Par 64, ela tem foco 1, foco 2, foco 5, foco 6. O interessante desse refletor é que você pode intercambiar as lentes.
Isso te promove ter um único aparelho com tipos de luzes diferentes. Diferente da Par 64, que você precisa trocar toda a lâmpada para poder ter fachos de luz diferentes. O PC, que é chamado dessa forma por causa da sua lente, que é plano convexa. Você vê nesse exemplo que um lado da lente é completamente chato e o outro é curvo. Isso faz com que a luz incidindo ela seja transformada numa luz dura. Esse refletor é muito usado para foco e para situações de cenário pontuais. Esse refletor ele possui um carrinho, que é um mecanismo que te permite ampliar e diminuir o tamanho do foco. Outro refletor próximo do PC é o elipso, ele é feito para fazer foco. Ele pode ter luz dura ou difusa. Diferente do PC, que possui uma única lente, ele possui um jogo de 2 ou 3 lentes, dependendo do refletor, que promovem tipos de luz diferentes, ou dura ou difusa. E o porta-gobo. O porta-gobo, ele comporta o gobo, que é esse disquinho de alumínio, onde é formada uma figura, é colocado no porta-gobo e inserido no refletor. O refletor imprime essa imagem em cena. É muito usado para fazer janela, às vezes cruzes, ruas. É muito usado em balé para fazer corredores. Ele também possui essa íris. A íris funciona mais ou menos como a íris dos nossos olhos. É uma peça que fecha e abre o tamanho do foco. Diferente do PC, que trabalha com a aproximação da lente e o afastamento da lente para promover esse foco. O elipso trabalha também com esse afastamento, essa aproximação, e além disso ele tem a íris que fecha e abre o facho. O elipso é um dos refletores mais difíceis de afinar. Na hora da afinação, ele demanda mais tempo, os ajustes são mais precisos, é bem complicado. Se o seu espetáculo possui muitos elipsos, muitos recortes, já saiba que a sua produção vai ter uma demanda de tempo maior do que o normal. Fresnel. Fresnel é um refletor que ele é encontrado em várias linguagens, no teatro, no cinema, na publicidade. Ele é um refletor que produz uma luz difusa por natureza a partir de sua lente. Assim como o PC, ele tem um carrinho que aumenta e diminui o facho de acordo com a aproximação da lente. Ele leva esse nome por causa do seu autor, né, o autor dessa lente. Ela é, como vocês podem ver, ela tem um chanfro, ela tem pequenos gomos circulares que difundem bem a luz. O Fresnel, o PC e alguns elipsos
funcionam com o mesmo tipo de lâmpada. Então, no seu processo de decisão dentro de uma montagem junto com o seu operador, isso pode ser uma possibilidade, uma sugestão de intercambiar lâmpadas entre aparelhos que atendam melhor ao seu espetáculo. Todos esses refletores falados até agora são refletores de luzes incandescentes. São refletores que demandam mais energia para funcionar, então é mais complicado de se usar em espaço alternativo esse tipo de refletor. Falando das novas tecnologias, a gente tem a par LED. O LED, ele trouxe uma possibilidade de diminuir a quantidade de equipamento dentro da transição de cores. A gente pode ver aqui nesse palco, nos anos 90 se a gente precisava fazer um contraluz, um vermelho, um azul e um amarelo, a gente precisaria montar 3 contraluzes, um de cada cor. E cada um com a quantidade de equipamento exata. Se eu tenho um contraluz de 8 refletores em azul, eu vou ter que montar mais 8 refletores vermelhos, mais 8 refletores amarelos. A LED, por trabalhar em RGB, que é o sistema de cor-luz, vermelho, verde e azul, ele consegue trazer toda a gama de cores. E isso reduziu a quantidade de equipamento. Aqui nesse palco, onde a gente precisava dessa infinidade de refletores, a gente agora trabalha com esta quantidade. Nessa imagem, a gente vê que o desenho ele é muito mais elaborado, mas com uma quantidade de refletor muito menor. A par LED é um refletor que tem alcançado bem o teatro e muitas casas já possuem. Ela tem algumas particularidades, diferente da par 64 e dos outros refletores que foram citados, que tem um único ponto de luz e gera uma única sombra. A par LED tem múltiplos pontos de luz. Isso vai fazer diferença dentro da sua linguagem, é bom ter essa informação para você poder analisar. Ela produz uma luz, em sua maioria, mais fria. Existem LEDs com controle de temperatura de cor, mas esses LEDs ainda não chegaram assim no mercado num geral. Os aparelhos que a gente trabalha têm uma qualidade menor e possibilidades de programação menores. A par LED ela já possui algumas informações internas. Você não precisa necessariamente de uma mesa para utilizar ela. Você precisa para operar ela. Durante um espetáculo, no processo de operação, você vai precisar de uma mesa. Se você está fazendo um sarau ou algum outro evento e essa luz vai compor o espaço, é possível trabalhar com ela sozinha. Ela tem algumas programações internas, que você pode trabalhar com as cores sólidas, misturar essas cores sólidas, aí você pode deixar só vermelho, só azul, só verde, ou trabalhar uma cor, eu quero um rosa, fazer a mistura entre azul e o vermelho para chegar no rosa. Isso você pode programar direto na par LED. Você tem funções de estrobo, que é aquela luz que fica piscando. Você tem função de macro, que é onde tem alguns movimentos de luz, transição de luz lenta, transição de luz mais rápida. Apesar da par LED não demandar o uso de gelatina, de filtro de correção de cor, como os outros aparelhos que a gente citou, a par, que tem uma lâmpada branca, o elipso, o PC, o Fresnel, ele ainda assim tem um porta-gelatina, onde você pode usar bandor, que é mais usado no Fresnel, esse jogo de par, que a imagem mostra, que você pode recortar aonde a luz está incidindo, ou pode fazer uso de difusores. Então, apesar de não precisar de filtro de cor, ele tem o espaço necessário para você usar ou o bandor ou o difusor. Outro refletor que não é tão comumente encontrado no teatro, mas existe bastante em show e casas de show, é o Moving Light. Como o nome sugere, ele consegue deslocar a sua luz pelo espaço. A gente tem um exemplo dele aqui. Uma miniaturinha que ele pode mover a cabeça e mover a estrutura lateral. Faz um movimento de tilt e o movimento de pan, panorâmica. Além disso, nos modelos mais novos, a gente tem ele trabalhando em RGB. Nos modelos mais antigos, ele trabalha com disco de cor, que você tem uma quantidade limitada de cores para trabalhar. Ele possui recorte, assim como o elipso, alguns moving lights têm faca. Ele possui
porta-gobo, assim como os elipsos, podendo projetar desenhos, mas a troca desses gobos não é simples como no elipso, você precisa desmontar o aparelho para colocar o gobo no disco de gobos. Ele tem função estrobo e algumas funções internas, assim como na par LED. Macro, que são os efeitos de movimentação, tem estrobo, tem zoom, alguns efeitos. O Moving Light também pode ser encontrado em duas versões, né, de luz dura ou de luz difusa. Apesar do Moving de luz dura, o Spot, que é uma luz pontual, ter possibilidade de ficar com seu facho difuso, existem Movings que são completamente difusos. Chamamos de wash, por ser lavado, né? Esses Moving Lights wash, eles têm aparelhos de ponto de luz única, com uma única lâmpada, e alguns, como no exemplo que a gente está vendo, que é feito de LED e tem múltiplos pontos de luz. O interessante desses aparelhos é que você com uma luz, se você tem uma luz muito grande, boa parte dela pode ser feita com alguns moving lights. Como nós temos dois tipos de luzes, dura e difusa, e temos dois aparelhos que se movem promovendo essas duas luzes, você consegue atingir uma gama maior de possibilidades num espetáculo. Infelizmente, esses aparelhos são muito caros e é por isso que eles não são tão encontrados no teatro assim. Assim como a par LED, ele pode ser usado sozinho ou via DMX, que é o protocolo de comunicação de luz. Mais recentemente tem se usado o ArtNet, não vamos entrar nesses detalhes muito técnicos. Ele pode ser utilizado com a mesa ou sem ela. Tem algumas funções automáticas. Fita LED. A fita LED tem feito bastante sucesso. Ela permite, por sua flexibilidade enquanto estrutura de aparelho, ser aplicada em várias situações. No cenário, no figurino, nos objetos de cena e na própria luz. A gente tem fitas que são analógicas, fitas que funcionam RGBW, que é o branco, e fitas que funcionam mapeadas, em que você pode comandar cada ponto de luz da fita. A fita LED tem sido muito utilizada em tubo, em festa rave, evento, casamento. Assisti a alguns espetáculos que fizeram uso de fita LED. Eu já usei alguns espetáculos, aconselho muito para espaços alternativos, porque a carga é baixa e você tem uma possibilidade muito grande de uso. O que eu faria com contraluz com uma ribalta, eu posso fazer uma única fita e colar num pedaço de madeira. A graça da fita LED, para mim, está no fato de conseguir brincar com as possibilidades que o espaço me permite, em termos de energia e de condições técnicas, de um modo geral. Então, com a fita LED eu posso cortar um pedaço, colocar dentro de um copinho e ligar ela na tomada para iluminar uma cena. Eu acho isso mágico. A fita LED, principalmente a mapeável, em que eu posso controlar cada componente, cada luz dessa fita e destacar ela da fita. Ela trouxe uma possibilidade de trabalhar a luz de maneira mais artística quando a gente tem um orçamento menor. Eu vou passar um trecho de dois shows. Um show mais antigo, dos anos 90, e um show mais recente, para a gente sentir a diferença entre a quantidade de equipamento.